Olá, passando para compartilhar uma palavra com vocês. Foi ministrado ao meu coração, né, pela manhã, e está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Porém, eu vou começar a ler a partir do verso 27, que fala assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, pois sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, essa passagem, ela me trouxe uma pergunta, aliás, duas, né? A primeira é: como está a minha fé? Fé de Ana Paula. E eu te pergunto: como está a tua fé? E a outra pergunta é: se eu, Ana Paula, estou com dúvida, será que você aí do outro lado está com dúvida? Então, Pedro, que é o protagonista dessa história, junto a Jesus e seus amigos, ele estava no mar. E Jesus tinha por algum momento saído para estar orando, e quando ele volta, o barco com ele já estavam bem distante, assim conta a história na palavra de Deus, e Jesus resolve ir até ele andando sobre as águas. E de repente teve uma tempestade, né? O mar ficou bravio e Pedro imediatamente gritou por socorro, gritou por Jesus. E Jesus imediatamente, vendo Pedro apavorado juntamente com seus amigos, Pedro visualiza Jesus e acha que é um fantasma, e Pedro vai e fala: se tu és Jesus, pede para que eu vá até você. E Jesus imediatamente: vem, simples assim, né? Pedro achou que foi ousado, mas Jesus também mostrou para ele que tinha autoridade para fazer tal coisa. E muitas das vezes, assim como Pedro, nós pensamos que estamos numa tempestade sozinhas. E Jesus está falando: eu estou contigo nessa tempestade. Eu posso andar sobre a tempestade, sobre o mar junto com você. E assim aconteceu. Pedro andou alguns passos até Jesus. Mas, enquanto Pedro estava com seu olhar, com o foco em Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. A partir do momento que Pedro começou a olhar o vento, o mar, né, a tempestade, Pedro afundou. E isso eu quero trazer para você e para mim. Chama muita atenção. Enquanto a gente está com nossa mente, com o foco, com o nosso olhar em Jesus, é Ele que nos socorre, é Ele que é o consumador da nossa fé, a gente anda sobre as águas. Agora, a partir do momento que eu e você começa a focar o nosso olhar para um lado e para o outro, para as dificuldades, olhar para o mar bravio, para a tempestade, a tendência é afundarmos. Mas como o nosso Jesus, ele é um Jesus misericordioso, nos conta a história também lá no capítulo 14 ainda, no verso 32, e fala: e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, meu querido, quando você entra no barco com Jesus, a tempestade, o mar fica calmo, o vento acalma. Então, Jesus, ele é o nosso Deus todo-poderoso, né? Porque Jesus é o nosso irmãozão, né? Enviado pelo nosso Deus. E tem um texto que fala, né? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. E esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tá difícil? Está difícil. Mas que você continue sendo fiel, crendo que Jesus está no nosso barco. Amém?